É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Trecho do artigo 5 da Constituição do Brasil. Esta noite vamos começar com um esclarecimento. Padre Quevedo não está aqui para atacar qualquer crença religiosa. Padre Quevedo foi convidado pelo Fantástico para desmascarar fraudes de supostos paranormais, confirmar fenômenos autênticos e, em outros casos, defender seu ponto de vista como parapsicólogo. Hoje, Padre Quevedo vai debater com um pesquisador espírita. No final, quem tira as conclusões é o telespectador. Você. Pesquisadores europeus afirmam: estas imagens foram transmitidas do além. São pessoas que já morreram. Há 40 anos, vários cientistas usam aparelhos eletrônicos na tentativa de captar mensagens dos mortos. Muitos desses pesquisadores jamais foram espíritas. Há inclusive católicos. O padre François Brune, da França, estuda o fenômeno há mais de 20 anos. A técnica é conhecida como transcomunicação instrumental. Convidamos um dos maiores especialistas brasileiros, o parapsicólogo Clóvis Nunes, para um encontro com o Padre Quevedo. Ele explica que as imagens são gravadas por uma câmera apontada para uma TV num canal que não está recebendo sinal. É o chamado ruído. Segundo Clóvis Nunes, os espíritos conseguem distorcer esse ruído para se manifestar. O que vocês estão assistindo agora é uma coisa inédita do lado de vocês e do nosso lado. Porque é a primeira vez que a imagem e a voz está sendo transmitida e recebida simultaneamente. Aqui um cientista da NASA, George Jeffers Miller, e aqui ele pela televisão. Essa entidade deu dados pessoais, número do cartão de seguro de vida. A esposa pôde receber uma apólice que não tinha conhecimento que tinha direito. Aqui a mãe do pesquisador, que ele não a conheceu quando viveu sobre a Terra. Quando a mãe morreu, ele tinha 3 anos. Aqui um padre católico. Aqui ele, quando vivia sobre a Terra. E aqui ele do além, padre Aloysio Singer, que morreu em 1955. E foram encontrados na igreja, na Alemanha, inclusive artigos que ele escreveu quando vivo, em que ele era inclinado a acreditar na vida após a morte. Os padres também se comunicam depois de mortos. Então tem esperança possível depois de morto. Mandar uma mensagem pra gente. O pesquisador diz que as experiências também podem ser feitas com aparelhos de rádio. Ele vai misturar chiado de 4 receptores para tentar captar uma voz do além. O princípio é o mesmo. Os espíritos teriam o poder de modular esse chiado e produzir vozes. Dias antes desta gravação, Clóvis Nunes fez a mesma experiência na Sociedade Espírita Ramatiz, diante de dezenas de pessoas. Ele gravou o chiado enquanto todos permaneciam em silêncio. Era uma fita selada, virgem. Quando a fita foi ouvida, apareceu um ruído que foi interpretado como uma voz do além. Seriam as palavras Ramatiz presente. Ouço de novo. Nem todos conseguem perceber essa voz. Ramatiz é um grande iniciado instrutor que viveu na Indochina cerca do século X e que andou e ensinou em todas as paragens da Indochina, China, Índia, os ensinamentos mais profundos. Diante do Padre Quevedo não apareceu qualquer voz. Interessantíssimo, gostei muito, tanto da psicofonia como da escotografia, vozes ou imagens, fotografias do pensamento,
mas não tem nada a ver com o além, lamentavelmente, é tudo do aquém. A consciência sem corpo, ela pode existir numa outra dimensão, com uma outra realidade. Prova. Mas como o senhor pode pedir prova de uma coisa tão simples? O senhor está vendo uma onda de um controle remoto e ela existe. E ela é física. Padre Quevedo, explique melhor a sua interpretação desse fenômeno. É o inconsciente dirigindo a energia corporal invisível, se chama telergia, para fazer vibrar o ar ou influir sobre os aparelhos, ou visivelmente se chama ectoplasma, para fazer algo fotografável, filmado. Ectoplasma, segundo a parapsicologia, é uma espécie de matéria sutil que sai do corpo humano. Estou cada vez mais convencido de que as pessoas só acreditam naquilo que querem e naquilo que podem. Exato, e agradeço muito, porque isso é que eu penso de você. Vejam muitos casos de fotografias do pensamento. Estamos vendo aí o rosto de Ted Sérios, disfarçado com o ectoplasma, continuam filmando, era a rainha de Inglaterra. Não foi o espírito da rainha de Inglaterra que está viva? Ou, em outro ambiente, uma menina que tinha a cabeça cheia de extraterrestres, tira a fotografia e aparece um extraterrestre. A ideia do pensamento plasmada com o ectoplasma. Outro pensa em Nossa Senhora, com menino e tudo. Que menino? Não existe o menino Jesus, morreu com 30 e tantos anos. Eu garanto ao senhor que uma grande parte dos melhores cérebros do mundo estão envolvidos nessas experiências. E digo ao senhor que, pelo que o senhor me mostrou nessas fotografias, o senhor está desatualizado quanto a essas pesquisas. E eu não me sinto à vontade, eu estou sendo até deselegante em dizer que o senhor está desinformado. Com a humildade que me caracteriza, já fui considerado os meus livros os melhores livros de parapsicologia do mundo. Padre Quevedo acredita que todas essas mensagens procedem do inconsciente dos pesquisadores. Em outros casos, esses pesquisadores estariam recebendo as mensagens por telepatia de outras pessoas vivas. Essas mensagens telepáticas também estariam sendo confundidas com vozes do além. Mas Clóvis Nunes está convencido. O espírito de uma pessoa que teve seu corpo destruído ou sepultado está impressionando os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos e se comunicando. Eu posso lhe assegurar, dentro da ciência, o além foi descoberto. A energia é do vivo. Os mortos não têm corpo. É o vivo que tem corpo. E você? Você acredita que os mortos se comunicam através de aparelhos? Estaria a ciência comprovando que há vida após a morte? Padre Quevedo ainda vai voltar ao assunto. Aguarde. Pioneiro nessas experiências foi Klaus Schreiber, um técnico na área de incêndios, e que na casa dele, a partir de 1982, ele começou a fazer experiências com Clóvis e recebeu as primeiras imagens. Aí está a silhueta da sua filha Karen. As primeiras imagens não foram muito nítidas, foram 6 meses de tentativas, e as próprias vozes do além vieram indicando a técnica para ele obter a própria imagem. Aqui o rosto do seu pai, que antes por voz havia anunciado que iria aparecer. Dentro dos pontos luminosos da TV se vê os olhos, o nariz, o perfil do rosto, formado pelos pontos de luz. Aqui a imagem da sua mãe, também construída na tela. Essas primeiras imagens não tinham uma configuração muito boa, hoje em dia já tem imagens muito melhores. Mas ele recebeu imagens de todos os seus familiares. Aqui também outra imagem da sua parenta, já uma configuração um pouco melhor, se vê o contorno do rosto, os cabelos. E o Klaus
se dedicou profundamente até que conseguiu esses avanços. Aqui é um rosto da atriz Romy Schneider, identificado pelas vozes, os pontos vão se fechando como uma construção paranormal da imagem, e aí vai aparecendo o perfil de um rosto humano, de uma mulher, e que através do equipamento de voz se identificou como sendo Romy Schneider. Eis aí a configuração geral da imagem. Um processo bem paranormal, com essa imagem, como ela foi movimentada. Aí um outro rosto de um pesquisador, que aparece também na tela do Klaus. Essas imagens, elas eram antigamente em preto e branco e sem movimento. Algumas começaram. Aqui outra imagem também muito interessante, que os pontos se fecharam com o leite que ia coagulando e a fisionomia da mulher aparece quase muito bem definida. A partir daí, um engenheiro em eletrônica recebeu outras orientações e melhorou o equipamento. E aí as imagens começaram a ter mais nitidez. Olha esse rosto feminino. A maioria dessas entidades se identificavam, prenunciavam o dia, anunciavam que ia aparecer, ou posteriormente elas se identificavam. Aqui um sorriso, uma mulher. Alguns personagens também não eram conhecidos. Depois eles vinham, davam os dados biográficos, eles iam pesquisar e encontravam a veracidade das imagens recebidas. Aqui um padre católico, aqui ele quando vivia sobre a terra, e aqui ele, do além, padre Aloysio Singe, que morreu em 1955. Klaus Schreiber nunca tinha ouvido falar deste homem. Depois, através de vozes, ele se identificou e foram encontrados na igreja, na Alemanha, inclusive artigos que ele escreveu quando vivo, em que ele era inclinado a acreditar na vida após a morte. Imagens são imagens de outro pesquisador alemão, especialista em eletrônica, Hans König, que já grava vozes há mais de 20 anos, inclusive recebeu muitas comunicações sobre o telefone, e desenvolveu um aparelho com a técnica da eletroacústica, onde a voz da pessoa falecida aparece tão clara na caixa de som que os familiares reconhecem. Aqui ele captou 2 soldados militares, onde você vê o perfil do corpo, os botões da farda. As imagens de radioacústica são muito boas. Ele recebeu imagens também siderais, que ele não sabia a origem, nem o significado, com essas projeções cósmicas. Aqui ele recebeu essa imagem dessa outra entidade espiritual, o nome do perfil, o rosto, e foi identificado por voz como sendo o tribuno romano Marco Antônio. E ele deu muitas informações sobre a vida no além, através do rádio, aonde tem hoje um volume enorme de informações interessantes. Esses transvídeos de Adolf Holmes, da Alemanha, um dos principais transcomunicadores, que vive na cidade de Munique, também são imagens maravilhosas. Assim como o Klaus Schreiber, as imagens começaram a ter muita nitidez, depois foram se aperfeiçoando. Assim como as imagens começam a se configurar, o ponto de luz da TV se altera, deixa de ficar o serviço branco, se concentra no ponto de luz e aí aparece um rosto humano lá por trás da projeção. Dá para se ver a configuração, não muito nítido, mas esse rosto foi identificado como um filósofo inglês de nome Thomas Beck, que deu inclusive uma mensagem sobre o espaço e tempo. Aqui a mãe do pesquisador, ele não a conheceu quando vivia sobre a Terra. Técnica que foi desenvolvida com orientação também das inteligências em corpos, ou de quem nós comumente chamamos de espíritos. Aqui nós temos 4 rádios. Um rádio está ligado em AM, um outro rádio antigo com sistema de válvula, já em desuso, um rádio em FM e um terceiro rádio, um quarto rádio em ondas curtas. Por que esses rádios? Eles vão estar ligados entre estações, captando e reproduzindo o que nós chamamos de ruído branco. Então, esses rádios são assim colocados nessa disposição para que esses ruídos que está produzido em AM, que é amplitude modulada, FM, que é frequência modulada, ondas curtas, se misturando, nós temos ondas diferentes, ruídos diferentes, com frequências diferentes. Isso tudo é uma espécie de suporte que nós oferecemos às consciências sem corpos, aos espíritos, para que eles possam modular a voz no campo magnético da fita que está dentro do gravador.
Esse gravador está fora do rádio, ele vai gravar esses chiados ou esses ruídos brancos em uma fita virgem, que embaixo tem uma espuma apenas para nós filtrarmos, porque quando os ruídos são gerados no rádio, eles se propagam pela superfície sólida, e tendo uma espuma ajuda a filtrar, e a voz paranormal aparece mais nítida, sem muito ruído de fundo. Nós vamos ligar os rádios, já estão sintonizados, aumentar no volume ideal, depois nós fazemos uma evocação natural, ligaremos o gravador, deixamos gravando os ruídos, depois nós vamos rebobinar a fita, um tempo preciso de 3 a 5 minutos, e por dentro dos ruídos as vozes paranormais aparecem. Essa é uma técnica que ao redor do mundo, milhares de pessoas hoje têm se comunicado com seus entes queridos. Eu acho tudo isso interessante. Disfrutemos. Aliás, como você sabe, desde que a parapsicologia tentou começar, já se fizeram muitas experiências sobre as vozes e também sobre as fotografias do pensamento, cada um com sua interpretação. Quando se inventou o rádio, logo Conan Doyle viu aí o espírita, e muito imaginativo, o presidente da Organização Mundial do Espiritismo, logo viu aí uma coisa para se comunicar com os espíritos. Depois, quando se inventou o gravador, então Constantin Raudive, logo se entusiasmou, chegando até a exaustão e com outros muitos seguidores. Depois, claro, cada um com sua interpretação. Houve, como esta senhora da Espanha, que recebia vozes da Ilha de Páscoa. Outros do papagaio Buzzi. Era um papagaio que servia de médium, ou era a voz do papagaio Buzzi. O fenômeno, o que não concordo é com chamá-lo transcomunicação instrumental. Isso dá por suposto que são os espíritos dos mortos ou outras entidades. Na realidade, o nome científico é psicofonia, as vozes. E as fotografias do pensamento se chamam escotografia. E há muitas, de todo tipo. De todo tipo. Como padre, parapsicólogo e padre, mestre, eu sou parapsicólogo, me dedico à parapsicologia, mas antes de mais nada, sou padre porque, fundamentado nos fatos, em grandíssimos milagres, tenho 2 livros publicados, Os Milagres e a Ciência, Milagres, a Ciência confirma a fé, sobre fatos realmente supranormais, não esses aprendizes de milagrinho, de escotografias ou psicofonias ou outras coisas. Como padre, tomara que fosse transcomunicação instrumental. Tomara que fossem os mortos, porque podem ser prescindindo das explicações normais, como por exemplo o calor permanente num local e tirando com infravermelho se vêem as pessoas que estiveram lá, mas que já não estão. Ou outros casos muito curiosos, é muito famoso aquele caso de que um casal, quando se casaram, depois de ter matado a esposa e a menina, ao tirar a fotografia, saiu a cama, a morta, a roupa, será que pelo espírito da cama? Como padre, preferiria que fossem realmente os mortos, porque temos muitas coisas em ambiente católico. Por exemplo, esta fotografia de Cristo impressa numa folha aqui em ampliação. A ideia plasmada ou na fotografia ou na... Prescindamos dos vírus, dos barulhos, da ventriloquia, fenômenos reais. A imagem de Cristo plasmada pela televisão energia corporal numa folha. O padre Ernesto Pellegrini, ele achava que tirava fotografia de Cristo morrendo na cruz. Parapsicólogos bem formados foram verificar, era a imagem de o Cristo do Sagrado Coração de Cristo Misericordioso em Colevalença, que ele subconscientemente se tinha impressionado, e a fotografia do pensamento
foi Cristo que se plasmou quando estava morrendo na cruz. Não me façam rir. Outros dão outras metáforas. Por exemplo, Templeton, ao fotografar a sua filha, tira a fotografia de um ser de outro planeta, de que a menina estava cheia. São conhecidíssimas as experiências com terceiros. São muitas fotografias, se vai filmando e o rosto de terceiros se vai disfarçando e termina por ser a rainha de Inglaterra. Viva! Será que é o espírito da rainha de Inglaterra que foi se comunicar? Não. Ou aqui, coisas materiais, a estrebaria de Williams, com o nome, e depois vemos aqui ao próprio Ted Serios, diante da estrebaria de Williams, modificou um pouco por falhas da memória, mas não tem dúvidas que é a fotografia do pensamento. Isto a NASA ficou apavorada. Uma fotografia de um top secret, com nome dos Estados Unidos, a fotografia do pensamento. Todo padre preferiria que fosse verdade. Seria mais fácil demonstrar a sobrevivência da alma, que tenho que aceitá-la por verdadeiros milagres, não por estas milagrarias a gosto do consumidor. O espírito de uma casa, o espírito de um animal mitológico. Tem muitas religiosas de Nossa Senhora com o menino Jesus. Que menino? Será que na lei Jesus tem ainda de poucos meses? Tem. Escrevi 5 volumes. Os mortos interferem no mundo. Tomara! Seria mais fácil demonstrar a soberania da alma. Mas em 5 volumes demonstro que nunca. Quanto mais se parecer ao morto, mais prova de que não é o morto. Porque a voz do morto, quando estava vivo, é a letra do morto quando estava vivo, são os conhecimentos do morto quando estava vivo, a roupa do morto quando estava vivo, o que o povo chama telepatia, conhece passado, conhece presente, conhece futuro de todo o nosso globo. E aquilo que adivinha, lembra, ou mesmo adivinha do futuro, do passado, o plasma algumas vezes, e então se vê, se fotografa, etc., ou outros fenômenos, mas nunca, porque os mortos, ou demônios, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, gênios, há 11.000 interpretações. Por que não nos dizem um hieróglifo? Está um mundo cheio de hieróglifos dos antigos alquimistas, dos maias, dos etruscos, dos persas, que nenhum egiptólogo descifrou. Pergunte aos mortos, pergunte aos demônios. Ninguém, milagres só em ambiente, ver o ambiente pertence à ciência divino. Nunca um segredo arqueológico, nunca uma coisa com séculos de antecedência ou com séculos para trás. Mas é que são os espíritos que interferem no aparelho. E por que não o espírito do vivo? Isso que há que pesquisar, isso é interessantíssimo. Se fossem os espíritos dos mortos, os demônios, fadas, os vidas, seja lá quem for, que intervier, um desafio. Eles têm tanto poder que podem, a eletrônica hoje ainda é um mistério. Um desafio que já vem de Teodoro Furnoy há mais de um século. Pomos aqui um papelzinho bem pequenino, um papelzinho. Nos afastamos todos os vivos a mais de 50 metros de distância. Reúna todos os médios, possessos pelo demônio, fadas, as águas da África, os lamas do Tíbet. A Parapsicologia Internacional dá $10.000 a cada um, se a mais de 50 metros de distância dos vivos metem um papelzinho. Tem tanto poder para dominar a eletrônica que metem um papelzinho. Então, interessantíssimo, gostei muito tanto da psicofonia como da fotografia, vozes ou imagens, fotografias do pensamento, mas não tem nada a ver com o além, lamentavelmente, é tudo do aquém. As vozes, a psicofonia, aqui não apareceu, lamentavelmente, porque poderia aparecer. Você sabe, há milhares de casos de vozes ao longo de toda a pesquisa. Aqui não apareceu, mas com toda certeza, você sabe, o telespectador pode ter certeza, pode acontecer psicofonia do aquém. Fotografias, aqui não fizemos nenhuma, apresentamos outras que já estavam feitas, mas casualmente alguma vez poderia ter surgido.
o fenômeno é real, só que do dedo a quem, lamentavelmente, não é real. Mas como isso faz ocultar Sim, a telergia, a ventriloquia, as bosôncias, os truques, quando é tudo real, a energia somática age, faz vibrar o ar, as experiências de Samuel Soa, que adivinhou o futuro, com Blanca Cooper, o futuro do seu amigo, e o que haveria de acontecer, ele o estava dizendo como se estivesse morto, depois verificaram que estava vivo. Adivinhou o futuro e a telergia do dotado do psíquico faz vibrar o ar, psicofonia. Ou a própria telergia, prescindo da ventriloquia, vírus, etc., age sobre o organismo, sobre o gravador, sobre a televisão, o que seja. São projeções de um vírus, a energia somática transformada e esterilizada, que se chama telergia, e é responsável por todos os fenômenos parafísicos. Em parapsicologia se chama extranormais, se devem a uma energia corporal. Paranormais é a telepatia, que conhece passado, presente e futuro. E supranormal, aquilo que não tem explicação natural, somente no ambiente divino. Padre Quevedo, vendo o senhor falar, eu fico mais convicto de duas coisas que aprendi a aprender ao longo das minhas experiências com paranormalidade. Primeiro, o nível de convicção de uma pessoa não é nenhuma garantia de que ela está certa. Segundo, estou cada vez mais convencido de que as pessoas só acreditam naquilo que querem e naquilo que podem. Exato, e agradeço muito, porque isso é que eu penso de você, está absorvido por isso e não pensa em nenhuma outra hipótese. Transcomunicações, e por que não tantas outras coisas? Não, não é verdade. Eu garanto ao senhor que uma grande parte dos melhores cérebros do mundo estão envolvidos nessas experiências. E digo ao senhor, que pelo que o senhor me mostrou nessa fotografia, o senhor está desatualizado quanto a essas pesquisas. Os fenômenos que o senhor mostrou da parapsicologia, todos eles foram pesquisados até os anos 70, os anos 80. Os fenômenos da transcomunicação são mais recentes. Eu também sou parapsicólogo, conheço os fenômenos psíquicos, mas sei que existem os fenômenos transcendentais. Agora, como é que o senhor vai explicar que uma energia corporal pode produzir um diálogo de um aparelho com pesquisadores sérios que estão ali, com médicos, com fisiologistas, com técnicos em eletrônica? Como pode uma energia corporal dar dados bibliográficos de uma personalidade que ninguém conheceu na Terra? Como pode a energia corporal, um minuto, tem mais perguntas, como pode a energia corporal impressionar um aparelho de televisão que tecnicamente tem tudo para não funcionar? Talvez o senhor, apaixonado pela sua convicção de descrença na eternidade e querendo garantir a sua posição de que os mortos não se comunicam, o senhor prefere acreditar numa hipótese muito mais fantasmagórica do que a do fantasma. Porque o senhor tem que explicar, não dizendo palavras para entender, o senhor tem que explicar equacionalmente, com a ciência, como essa energia corporal impressiona um campo magnético de uma fita. Por isso achei muito interessante essas experiências, para que eu explique melhor, porque dizer que energia, de fato, é a menos de 50 metros, porque não mete nesse papelzinho? Pois essa hipótese sua está vencida. Não, calma. Está vencida. Esses aparelhos estou foram falando da colocados. eletrônica, estou falando do papelzinho. Não, mas eu estou falando, o senhor disse que a mente de um vivo, além de 50 metros, não faz o fenômeno. Como explicar que esses aparelhos ficaram fechados em salas? Os pesquisadores estão distantes do aparelho e o fenômeno aparece. O aparelho, as pilhas, faz tudo sozinho? A bateria bota uma imagem na tela da televisão? Pode. Mas o senhor está falando uma heresia científica. Pesquise. O que eu digo, que isso é fato, porque não é uma coisa de fora do plazo vital existencial humano da telepatia, passado, presente e futuro? Por que não um Jerônimo? Nós estamos falando de telepatia. Eu queria que o senhor dissesse que imagens são essas de personalidades mortas, que o senhor disse que é produzido por energia corporal. Quanto mais se parecer ao morto, mais provado que não é um morto. Por quê? Porque não nos dizem nada que só os mortos soubessem. Por exemplo, a experiência do envelope.
Nós não estamos milhões falando de experiência do envelope. Deixa Nós eu estamos falar. aqui discutindo transcomunicações total. precisamente por isso, digo, que nos digam alguma coisa que saia do âmbito dos vivos. E há milhões de experiências. Mas se o senhor disse, quanto mais parece com o morto, mais não é o morto, Claro, porque a voz do morto, quando estava vivo, que agora nem voz tem, um espírito desencarnado, como você chama, uma inteligência sem corpo, não tem nem voz nem laringe. De onde que tira roupa, se não tem nem roupa nem roupeiro? Mas E tudo isso é, certo. quanto mais se parecer ao morto, quando estava vivo. Um pouco de lógica. Então, na o senhor não parapsicologia, pode raciocinar uma outra díganme dimensão algo, com os conceitos dessa. díganme algo que os vivos não saibam, que os vivos não conheçam, fora do nosso globo, algo que Mas eu lhe digo aqui vários exemplos. As técnicas da transcomunicação, os vivos não sabiam, foram as vozes que ensinaram. Como A sabe- captação de imagem pela televisão foram as vozes que ensinaram. Como é que o senhor pede uma coisa que o senhor não conhece como é que funciona? Mas escuta, Eu aconselharia o senhor, antes de vir para um debate como esse, estudar mais o assunto. Não Isso estou tendo eu condição de aconselho. diálogo, porque o senhor está desatualizado. escuta, O senhor não conhece essa disciplina científica. escuta. O senhor está querendo alterar o nome para psicofonia? E não é? Não é psicofonia. Porque você supõe que é transcomunicação. Não, Prova senhor, primeiro. não é supõe. Essa palavra foi criada por um físico. Que Reuniu dois vocábulos do idioma alemão. Ele não é espírita, como o senhor acha que seja. primeiro. E ele também é parapsicólogo. Por isso ponho Esses pesquisadores criaram essa palavra, sabe, para definir cientificamente o fenômeno. Então, está tendo dificuldade de diálogo porque o senhor não sabe o assunto. E eu não me sinto à vontade. Eu estou sendo até deselegante em dizer que o senhor está desinformado. Com a humildade que me caracteriza, já fui considerado os meus livros os melhores livros de parapsicologia do mundo. Digo, Sou senhor, catedrático de parapsicologia universitário, o que não é você Isso. e ninguém outro senão os Bocrates. Olha. Mas não vou falar da pessoa que Mas sempre viver pode estar autobiografia aqui não está em juízo, porque tem um argumento que prova que o seu livro é um dos melhores do mundo, inclusive para psicólogos estrangeiros, que acusam o senhor de fazer uma parapsicologia católica na América do Sul. Porque o senhor, como padre, o senhor, como padre, é incoerente como parapsicólogo. Porque o senhor falou que isso aqui era milagre. Não, são aprendizes de pretendentes Aprendizes de aspirantes de milagrinho. Em ciência não existe Então, milagre. essa doutrina... Como padre, o senhor tem que aceitar o milagre. Ah, Ciência não. não. Ah, Milagre não. é aquilo que a natureza faz depressa e a gente não sabe como é que é feito. Ah, não. Para de ver, teoricamente, nós não somos só o corpo que temos. Hoje a própria física quântica assevera que tudo quanto nós vemos pode ser a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. De séculos a séculos atrás, em todas as tradições religiosas, todos os povos falaram de corpos espirituais. Inclusive na sua própria religião, Paulo de Tarso se refere aos corpos espirituais. Não nesse sentido. Pode ser um Fala sentido que você de cor, interpreta. posso explicar? Mas não, deixa eu terminar a minha Só isso conclusão. da Bíblia. Sim, o senhor vai ter o direito de explicar. A consciência sem corpo, ela pode existir numa outra dimensão, com uma outra realidade. Mas como o senhor pode pedir provas de uma coisa tão simples? O senhor está vendo uma onda de um controle remoto e ela existe. E ela é física. Existem formas. Se é física, tem uma causa física. Pois é, mas de uma outra natureza. Os espíritos podem ter corpos espirituais de uma outra dimensão, com outro comprimento de onda, de frequência de matéria. Mas eu estou falando cientificamente. Que esse outro comprimento e esse outra frequência de matéria pode dar a eles uma possibilidade de se tornarem visíveis através de recursos que estão sendo projetados hoje para a transcomunicação. Tomara. Tudo leva a crer Mas isso. prova. A prova, nesse sentido, tem que ser metodologicamente estudada. O senhor não conhece esse assunto. Ótimo. Se aparece a imagem de uma pessoa morta na tela da televisão, o senhor não pode, por limitação reducionista, dizer que não é uma imagem paranormal de uma consciência sem corpo, só porque o senhor não entende como é que ela funciona. Olha, que nós temos corpo, que temos alma, não há nenhum parapsicólogo que o negue. Que vamos ressuscitar em uma E necessidade... por que a alma não pode se comunicar? Já que existe a alma. Se se pode, porque a alma sem corpo não age. E não existe. Mas por que o senhor acha que não age? Do ponto de vista Os científico... santos sem corpos que apareceram agiram. Posso O responder? Espírito que anunciou o nascimento de Jesus Cristo a Maria agiu. Jesus Cristo age sem corpo. Posso responder? Grandes personalidades da Posso espiritualismo responder? universal aparecem sem corpo. Com fanáticos não discuto. Mas quem está sendo fanático é o Senhor, parceiro. Não há nenhum cientista que negue que não há função sem órgão. Não há nenhum filósofo no mundo que negue que toda ação é do conjunto.
Em filosofia, em latim se diz ação são supositórios, ação é do conjunto. Não há nenhum pastor, nenhum teólogo que negue o que já se afirmou no concílio de Nicea: a alma humana sem corpo não age e não existe. Homens vivos e homens ressuscitados, corpo e alma materiais, a vida religiosa. E diz São Paulo, nós não morremos, nos transformamos. À medida que deixamos um corpo corruptível, ressuscitamos num corpo incorruptível. Acredito na eternidade, acredito na sobrevivência, tomara que se pudessem comunicar, mas o demonstrem e não se demonstrou. E assinado por verdadeiros milagres, a Bíblia, assinada por verdadeiros milagres, não por aprendizes de milagrerias, de fenômenos naturais, o Deus disse na Bíblia. E pretender o que fizemos antes, eu disse, não, eu não. Evocar os espíritos dos mortos é uma abominação que não tolero. Já que entrou no campo religioso. O senhor está respeitando todas as autoridades científicas que estão envolvidas nesse assunto, como aprendizes de milagreiros. Todos eles sofrem de cretinice. Só o senhor, que é o grande cérebro, que sabe tudo sobre o assunto. Você não acha que tem alguma coisa errada com essa interpretação? Atrás disso tem físicos, gente ligada às experiências maravilhosas dentro da eletrônica, consultores da ONU, biografias que está no meu livro, que eu escrevi, de gente que ganhou o prêmio Paul Getty de energia na Europa, que é um prêmio Nobel de representatividade. Essas pesquisas têm grandes pesquisadores. E o senhor diz que todos eles são aprendizes de milagreiros. E o senhor ainda acha que o fanático sou eu para entender? Estes fenômenos são fenômenos naturais. Não são fenômenos. Todos os fenômenos paranormais são naturais. Está tudo na natureza. Isso é o que nós, do campo da ciência, pensamos. O senhor que acredita em milagre é que não pode acreditar no tudo natural, porque o milagre é o sobrenatural. Em ciência, tudo é natural, não existe milagre. Em ciência, tudo é natural. O milagre é aquilo que você não sabe como é que funciona, um dia vai saber. Isso é ignorância. Não saber a que se deve a ignorância. Então, quando se demonstra, era uma perna, foi enterrada. Mas o senhor não conseguiu explicar a contento o que são esses fenômenos. O senhor disse que é uma energia humana. Agora me explique biologicamente como é que essa energia humana sai do corpo, entra na tela da televisão, dá os dados biográficos de um morto que os pesquisadores não sabem. Como é que uma energia humana pode construir dentro da tela da televisão uma imagem de alguém que nunca foi filmado na Terra e ter um movimento que morreu numa época que nem as câmeras existiam? Se os espíritos dos mortos pudessem, os espíritos dos vivos também podem. Porque por espírito dá na mesa. Mas os dois podem. Os espíritos dos vivos podem. E os espíritos dos vivos podem, e os dos mortos podem. Mas prova não convence todo mundo para que ver. Se prova convencesse, médico não fumava, e o senhor não via um fenômeno desse e achava que não era nada. Quando a Alexandra Graham Bell transmitiu a primeira mensagem telefônica, quem escutou do outro lado disse, eu vi, mas não acredito, porque era um fio rígido, ele só acreditava que fosse um tubo. Quando o Pasteur descobriu os micróbios, o auxiliar dele viu o micróbio no microscópio e disse, estou vendo, mas não acredito. Para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe ler, uma enciclopédia é um monte de papéis sujos. O que convence não é a prova, Padre Severo. É a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Porque tem gente que pode ver a prova escancarada na sua frente e não tem maturidade para interpretá-la. E pode acontecer que, sem conhecer os desafios da parapsicologia e as contraprovas da parapsicologia, se você nem me deixou expor o do envelope, mas o senhor está querendo aqui confundir o seguinte. A parapsicologia divide os fenômenos paranormais em fenômenos psíquicos, que são a especialidade dela. Mas na paranormalidade existem também os fenômenos espirituais, que não é a especialidade da parapsicologia. Ou melhor, da escola de parapsicologia que o senhor faz parte. Não há nenhum... Existem outros parapsicólogos que não pensam como o senhor, também estão envolvidos nessas pesquisas. Existem outros padres que não pensam como o senhor, também estão envolvidos nessas pesquisas. E padres autorizados que escreveram livros sobre transcomunicação, como é o caso do francês, François Brune, que escreveu um livro agora em parceria com o doutor honorário da Sorbonne, Rémy Chauvin. O senhor não ria porque ele é professor honorário da Sorbonne. Mas não de parapsicologia? Não precisa ser de parapsicologia. Ele é um especialista, em ciência e tem que ser sofrístico para avaliar fenômenos paranormais. Esses dois pesquisadores escreveram exatamente contra a sua opinião e ele é padre. O senhor espalhou no Brasil uma opinião pessoal, que além do tipo de padre, como se essa opinião fosse a da Igreja Católica, e não é verdade. A Igreja Católica tem autoridade em doutrina sobrenatural, não se mete em ciência. Ora, para aceitar uma doutrina... Mas como padre o senhor se mete. Para aceitar uma doutrina sobrenatural, que doutrina aceita entre os elite? A espírita católica, que o prove com os Isso aqui não é ciência espírita nem católica, isso aqui é tecnologia.
novas tecnologias da comunicação. Nós estamos diante do último paradigma da transcomunicação, talvez a maior descoberta do século XX, o senhor não está se dando conta disso. Com limitação e tradição, o senhor está rejeitando um fenômeno que podia lhe ensinar muito. Eu já disse antes de começar que o meu amigo expusesse o fenômeno e eu daria a explicação. Ora, já disse, discutir com esse senhor não dá, porque nunca vai deixar-me falar, disse expressamente, me vai interromper, não me vai deixar explicar nem a calúnia que levantou contra o São Paulo, não me deixava e não sei o quê. Essa parte agora. Claro. Então, para dizer, a transcomunicação enfrentou, ao longo desses 40 anos, o maior rigor metodológico da exigência científica europeia. Foram pensadas 6 hipóteses para explicar esse fenômeno. Os fatos e os resultados derrubaram 5 para negar e sobrou uma única hipótese para afirmar. Se pensou na hipótese da fraude e da ilusão, mas a honorabilidade das pessoas envolvidas demonstrou que não era o caso. Segundo, interferências, porque nós estamos com um planeta rodeado de sinais, de satélites, de rádios amadores, rádio e televisão e tudo mais. E os aparelhos foram isolados em salas forradas de chumbo, mesmo assim as vozes paranormais apareceram no campo magnético da fita. Foram isoladas em salas de Faraday, um campo de alta frequência, mesmo assim as vozes dos espíritos apareceram na fita. Terceira hipótese, o senhor vai ter que me escutar. Eu lhe escutei, embora o senhor disse que eu me deixei falar, o senhor falou muito. Terceira hipótese, ondas do passado que permanecem. Seria a hipótese de na natureza as ondas estarem registradas em uma outra dimensão que nós não sabemos. E será que essas ondas não seriam nessas captações? Uma onda do passado devia ter sempre o conteúdo do passado. Como uma onda do passado poderia entrar numa parede de televisão e cumprimentar as pessoas que estão no presente, utilizando dos nomes próprios e saudando e dizendo o próprio nome pessoal. E dar ensinamento de eletrônica para melhorar o equipamento para viabilizar as técnicas de contato. Uma onda do passado não faria isso. Aqui tem a quarta hipótese, comunicação com extraterrestres. Mas as próprias vozes dizem que são os mortos pensantes e falantes. Elas próprias se revelam como sendo consciência sem corpo. E os loucos dizem que são Napoleão, Joana de Arco, Maria Antonieta. Não é assim, nessa tom de brincadeira. Tem casos sérios. O padre que deu os dados pessoais. Algo de fora do prazo existencial. Um hieróglifo. Os padres católicos que voltaram como Agostinho Roland e o Aloysio Singer, que deu os dados pessoais e foram encontrar dentro da Igreja Católica as referências dele, era tudo mentira? Precisamente porque eram padres que se interessavam a hipótese dos extraterrestres foi derrubada. A quinta hipótese, que é que o senhor usa muito para fazer seus argumentos, é a hipótese da inconsciência. Não pense que os pesquisadores que tratam disso não conhecem o inconsciente. Eu tive pessoalmente com o Ted Sérios, que é paranormal, que produz fotografia pelo pensamento. Conheço o Matsuaki Kiyota, que também estive no Japão. Eu também sou parapsicólogo, Padre Figueiredo. Eu investigo o outro lado dos fenômenos psíquicos. Onde tem título? Que universidade? Não importa o meu título, isso não importa. Médico que tem título universitário. Eu sou autodidata. E a parapsicologia não dá diploma a ninguém. O senhor também não tem de parapsicologia, como eu não sei que seja autodidata. Então, não entre nesse particular. E não importa a formação. Hoje em dia é melhor ser mais bem informado do que ser mal formado. Porque o formado e especializado, às vezes, é circunscrito e limitado. E o informado tem um horizonte maior de percepção. Lhe digo mais, a sexta hipótese, que é a hipótese que norteia hoje as experiências de físicos, técnicos, engenheiros, gente da eletrônica da universidade, é de que uma consciência sem corpo, o espírito de uma pessoa que teve seu corpo destruído ou sepultado, está impressionando os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos e se comunicando. Eu posso lhe assegurar, dentro da ciência, o além foi descoberto. O senhor é que não está sabendo. Porque está reduzido a uma parapsicologia com a intenção apenas de negar a comunicação com os mortos. Ai, meu Deus. Tomara que fosse normal. Que existe uma sobrevivência evidente, que tem que haver ressurreição assinada por tão magníficos milagres, é evidente. Não estou negando nem a sobrevivência, o que estou negando é que isto se deva aos espíritos desencarnados, que também não existem, como você acaba de dizer. Mas o que é que sobrevive, Padre Quevedo? O homem se transforma, semeamos num corpo corrompido e resultamos na ressurreição. Mas se transforma no nada? Porque o senhor disse que não pode ser. Nada. O senhor disse que não nega a sobrevivência, mas espírito não existe. O que é que existe? Existe o homem ressuscitado, corpo-alma, mas um corpo espiritualizado, um corpo claro. E esse corpo-alma, essa consciência desaparece depois de morto? Estou dizendo tudo o contrário. Estou dizendo que é eterno.
que sobrevive. Mas se é eterno e sobrevive, não pode se comunicar com a parte eterna que está dentro de nós? Poderia, enquanto temos o corpo? a Terra poderia estar sustentada pelos ombros de Atlas, mas não está. Mas Tomara que se pudessem comunicar, mas não se comunicam. Desculpe, ele dizia. A comparação Falar por hipóteses prove que somos como é que o mortos. senhor explica? Então, Maria morreu. E como é que Maria aparece? não há O senhor aparições, pega as são aparições de Maria? as visões confirmadas por milagres. Mas Se tivesse aparecido, todo mundo veria. E não vê, só vê o vidente, porque é uma projeção. E a igreja aprova o culto pelo milagre Mas Jesus, confirmativo. depois de morto, ressurrecto, ficou materializado 40 dias com os apóstolos. 40 é um número bíblico que significa trocadilho. Mas não é, Padre Guerreiro, é que o senhor quer levar tudo para o lado psíquico, você tem que explicar transcomunicação instrumental. O senhor está desatualizado. Explique você e responda aos Eu desafios. sinto muito lhe dizer, a sua convicção sobre o morto não se comunicar está seriamente abalada hoje dentro da ciência. Sério. É porque o senhor está envolvido numa corrente de parapsicologia reducionista. Se o senhor conversar com físicos quânticos, se o senhor conversar hoje com experimentadores de ponta das novas tecnologias, todas as suas hipóteses terão que ser revisadas. Todas. A ciência entende isso. A ciência avança negando-se a si mesma? Ou Não, ela ampliando suas concepções. Acreditar, olha, eu lhe digo o seguinte, saber que espírito se comunica hoje não é questão de o senhor ser espírita, acreditar ou não nisso. É a questão do senhor estar bem ou mal informado do que a ciência está dizendo a respeito. Isso eu digo ao senhor. Dentro do campo da ciência existe uma quantidade inúmera de pessoas que sabem que a morte não nos mata. Que conservamos após a divisão do nosso corpo, a nossa personalidade e o nosso caráter. A nossa consciência se preserva. Nossos parentes nos esperam. E os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. E essas consciências podem voltar a se comunicar com nós próprios, que somos uma consciência plena. Por fim, coincidimos em alguma coisa. Aí estamos plenamente de acordo. Estamos de acordo? O senhor só não fica de acordo. O senhor concorda que existe eternidade. O senhor concorda que existe sobrevivência. A única coisa que lhe apavora é a possibilidade de entrar em contato com essa eternidade. Me apavora porque O senhor era muito não melhor. acredita. Porque O senhor não prega está contra. ligado. Entrar em contato com essa eternidade é impossível. Por que é impossível, Padre Quevedo? Possível seria, mas não é. O senhor porque prefere eu tenho- acreditar que a energia do corpo, que nenhum biólogo conhece, que nenhum biólogo pesquisou, que todos os pesquisadores da transcomunicação, tem aí, não, que lá vai no- mexer um aparelho, ligar um aparelho de televisão e fazer imagem, E vai ser a do morto. e vai construir texto Se no o morto computador, pudesse, o vivo uma melhor. energia corporal, sabe o que vai Quanto mais construir. fácil for, mais Não é? difícil, perdão, quanto mais difícil for o fenômeno, mais motivo para atribuí-lo ao vivo. Porque o desencarnado que você diz precisa de um corpo, do médico. Olha, como eu O disse espírito no do começo, médico não precisa As de ninguém, pessoas não ele já tem o acreditam, próprio as corpo. pessoas não acreditam senão naquilo que querem. O senhor pode ver um morto materializado na sua frente, o senhor vai dizer, não é um morto, porque o senhor não acredita, isso é energia corporal, é a minha alucinação consciente, o senhor vai dizer a mesma coisa, não precisa Responda ao justificar a desafio sua da crença. parapsicologia. Da parapsicologia não, de alguns Tá bom, parapsicólogos. que responda aos meus desafios. Os seus desafios, o senhor não é a única autoridade na área, provavelmente tem que lhe prestar Mas que conta. os mortos respondam. Existem muitos parapsicólogos que não concordam com o E senhor. o desafio vem desde flutuar e não, eu digo $10.000, porque os parapsicólogos norte-americanos, não da escola microparapsicologia de Rand, que ele mesmo saiu dessa escola, dão $1 milhão. A revista Realidade publicou, em 1968 ou por aí, que dariam $1 milhão a quem apresentasse um argumento contra estes desafios da parapsicologia. Olha, Padre Quevedo, eu não sei onde é que está esse $1 milhão. Mas se o senhor me desse o endereço, eu ia buscá-lo. Porque existem muitos argumentos maravilhosos. Ah, é? Eu estou achando que esse $1 milhão não existe. Responda aos desafios. Isso deve ser um desafio fantástico. Padre. Responda ao desafio da patrocínio, responda ao desafio Mas uma de coisa qual fantástica como essa que supera um papelzinho, o senhor está pegado que uma pessoa a 50 metros de Porque distância a não mexe no eletrônica, papelzinho, o senhor vê uma entidade espiritual aparecer na tela de uma televisão, diante de todo o controle científico, o senhor nega isso, Padre Guilherme? O senhor está parecendo que está vivendo na Idade Média, quando as grandes descobertas da ciência, concebidas por homens extraordinários como foi Galileu Galilei, de que a Terra girava, foi rechaçado, preso, para negar tudo pela tortura. 500 anos depois, a igreja reconheceu que ele estava certo. E 250 anos levou para a humanidade entender que ele estava correto. Será que o senhor não está incorrendo no mesmo erro dentro desse fenômeno? Quem sabe daqui a 500 anos a ciência científica Não vai levar 500 anos, isso não é um disparate. Tomara Diga ao
senhor que está nascendo dentro da própria ciência. Há muitos anos atrás era impossível acreditar que teria imagem no campo magnético de um telecine. O senhor não poderia supor que um simples disco transparente de plástico poderia guardar conhecimento da humanidade inteira. O senhor nunca imaginou que os bits seriam capazes de transmitir informações preciosas. Isso, há muito tempo atrás, era um disparate para o senhor. O senhor pode estar achando que isso é um disparate, porque duas palavras definem seus conceitos: limitações e tradições. Viemos discutir sobre as vozes ou psicofonia, viemos discutir sobre... Nós viemos discutir sobre transcomunicação. Viemos discutir sobre transcomunicação, se é transcomunicação ou não. Estamos falando de tudo. Isso não é ciência. Sinto-me muito orgulhoso de ter participado deste debate. Espero que a Rede Globo selecione o científico e tire tudo que é passional, fanatismo e mantenha... Com certeza, eu sou interessado nisso. É natural ter tudo isso. Mas são pontos de vista diferentes. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Trecho do artigo 5 da Constituição do Brasil. Esta noite vamos começar com um esclarecimento. Padre Quevedo não está aqui para atacar qualquer crença religiosa. Padre Quevedo foi convidado pelo Fantástico para desmascarar fraudes de supostos paranormais, confirmar fenômenos autênticos e, em outros casos, defender seu ponto de vista como parapsicólogo. Hoje, Padre Quevedo vai debater com um pesquisador espírita. No final, quem tira as conclusões é o telespectador. Você. Pesquisadores europeus afirmam: estas imagens foram transmitidas do além. São pessoas